Que isso, Tiagão? Assim, irmão? Tá muito perto, assusta. Logo no início do vídeo. Foi mal, família. Desculpa, tá? Exagerei. Mas é que eu quero fazer um desabafo rápido aqui com vocês. Eu criei esse canal junto com o meu primo Felipe no dia 5 de outubro de 2020. Mas, sinceramente, família, isso nunca passou pela minha cabeça, que eu seria responsável por esse tipo de situação. O que está acontecendo? Calvo, 22, cara inchada, Lloyd Augusto. Família, Thiagão está escutando relatos de pessoas casadas que eu estou dificultando a vida delas. A Vanessa hoje desabafou comigo, que o marido Wesley, né, ela falou, Thiagão, ele só quer saber de te ouvir, irmão. E hoje mais um parceiro falou, minha mulher está com ranço de você, de ouvir tua voz. Olha aí, família. Que isso? Sou um vascaíno da Baixada Fluminense, gravando aqui uns vídeos. Ai, família, vocês são resenha, cara. É muito bom ter vocês aqui no canal Vasco em Família. Mas estou aproveitando essa brincadeira, esse gancho, para agradecer aqui, família. Olha essa história, né, do meu parceiro Júlio. Vou mostrar aqui a foto para vocês. Cara, o Júlio é de Niterói, e ele brotou aqui no meu portão em Queimados, Baixada Fluminense. Ô, Júlio, a galera tava achando que tu ia me quebrar, irmão. Até ele passar. O Júlio rodou aqui, né, porque em outro vídeo, né, família, que eu gravei aqui na rua, ele viu que tem um Brutus aqui, né, tem um churrasquinho, pá, a área que eu moro aqui, e ele foi perguntando aqui pra galera, no bar aqui perto de casa, tal, pô, conhece aqui, sou fã desse parceiro aqui, vascaíno e tal, só que a galera ficou meio assim, pô, Rio de Janeiro, tal, Baixada, pô, tá querendo passar o moleque, mano, tá querendo quebrar o moleque. Mas né, não é isso não, né? O Júlio gosta muito do canal e veio aqui me dar um abraço. Eu falei, irmão, posso mostrar a sua foto lá que a gente tirou? E te agradecer, irmão, te agradecer aqui pelo carinho, pela moral. Eu fico muito honrado, já falei isso com algumas pessoas que me mandam mensagem aqui no Instagram. Tu imagina, família, o cara lá de Niterói brotou aqui em Queimados pra mandar um abraço, pra me dar um abraço, pra conhecer. Tamo junto, tá, irmão? Obrigado aí, né? A gente vai marcar aí de assistir um jogo junto, tomar um suco amarelo, muito carinho, tá? Muito carinho, obrigado, Júlio, pela moral, tamo junto sempre aqui, minha esposa tá até zoando agora, pô, a galera da rua vai achar que tu é famoso. O cara perguntou pra todo mundo aí, grande abraço, Júlio, é nóis, família. Agora, Thiagão brincou demais aqui, né, zoou, mas tem muita resenha nesse vídeo, família, quero falar com vocês sobre a Copinha, né, mercado da bola, alguns jogadores do nosso atual elenco, Leandrinho, Ryan, o Vasco que está interessado num volante lá do Girona, da Espanha. E família, queria puxar uma resenha com vocês, bem rápida, sobre essa situação que o Vasco está vivendo nesse momento, né, com o Lamáquia. A gente está vendo aí várias apurações, notícias em relação a isso, que o Lamáquia vai comprar a SAF do Vasco, está negociando com a ACAP, né, tem 2 NDAs aí assinados, mas dificilmente, né, essa situação não vai ser resolvida e o Lamáquia vai comprar a SAF do Vasco. Só que hoje, né, hoje a gente tá vendo um jogador e a gente já viu um outro jogador acertar com um rival aqui no Brasil. Estou falando aqui do bairro, do Botafogo. E assim, é bom, né, o Pedrinho passar essa noção para o Lamáquia que o Vasco não é Botafogo. O Vasco não é bairro. Você vai entender o meu ponto de vista em relação a isso, família vascaína. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar essa terça-feira. Mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, rapidamente destacar aqui com vocês que o Vasco perdeu, né, para o Guanabara City por 3-1 na segunda rodada da Copinha, né? E o Guanabara City com um jogador a menos, né? Eu não acompanhei esse jogo hoje, foi no momento que estava resolvendo algumas coisas aqui em casa, depois eu fui pra academia, então não consegui acompanhar a partida. Mas eu tô vendo muita gente falar, né, do trabalho do treinador, a galera brincando aí, brincando não, falando sério e pedindo a demissão porque é parceiro do Felipe. E assim, família, a primeira partida, o Vasco não jogou bem, né, tecnicamente falando, a condição do gramado, e hoje, pelo jeito, né, Deus que me livre, perder para o Guanabara City com um jogador a mais é brincadeira, né? Tem muita gente, tem muito vascaíno já zoando, começou o ano do vascaíno, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não existe, né, gente? A gente elogiou bastante aqui a postura dos jogadores do Vasco, né? Não foi uma grande partida, tecnicamente falando, no primeiro confronto contra o Velo Clube, mas teve muita entrega à disposição. Como é que vocês conseguiram essa façanha aqui, gente?
Cara, depois aí a gente não entende. Não entende. Eu sei que assim, não dá pra tirar um resultado, um jogo, uma atuação e falar e tirar um monte de coisa. Isso não presta, é por isso, é por aquilo, não sei o quê. Mas fica difícil. É quando a gente tenta de alguma forma defender a base ou pedir um jogador da base. Explicação algumas. É difícil, cara. Guanabara City com jogador a menos, 3-1. Gente do céu, o que é isso? Eu sei que vai aparecer aqui a galera que vai defender, que é isso. Mas, gente, defende na terceira rodada, defende no próximo confronto, defende em outra oportunidade. Essa aqui não dá, gente. Isso aqui é constrangedor, vamos ser sinceros. Como eu não vi a partida, eu não posso falar tecnicamente dos jogadores, quem não deixou de performar, quem matou, quem irritou, não dá. Eu vi muita gente falando do trabalho do treinador, família vascaína. Pelo amor de Deus, mas vou acompanhar aqui os comentários de vocês. Quem acompanhou a partida, é claro, e para ter uma base, porque Deus que me livre, que é isso? Mas seguindo aqui, família, a nossa resenha, deixa eu destacar essa informação aqui do Lucas, em relação ao Leandrinho. A gente vem comentando muito, né, sobre o Leandrinho nos últimos dias. Tá aí, ó. Leandrinho deve ganhar mais chances em 2026. O lateral está nos planos do clube e conta com o respaldo da comissão de Fernando Diniz, que acredita em evolução com uma pré-temporada completa. A tendência é que ganhe espaço já no Campeonato Carioca. Poxa, família, até vi um comentário aqui de um amigo, né, no nosso vídeo de mais cedo, ele dizendo que ele entende o Diniz porque o Leandrinho é fraco. Poxa, cara, eu discordo de você, tá? Eu não acho o Leandrinho fraco, não. Eu acho que ele mostrou muito potencial em várias partidas, tá? Em várias partidas e partidas num contexto complicado, difícil. Não foi em jogo de Campeonato Carioca, não. Ele jogou muito bem contra o Internacional lá, ele jogou bem contra o São Paulo, entrando no decorrer da partida. Ele entrou em alguns jogos, eu acho que dá pra dizer todos os jogos contra o Atlético Paranaense, não vou falar todos, mas entrou aqui em São Januário, foi importante, deu assistência na jogada do Payet. Eu acho que ele entra lá também contra o Atlético Paranaense, que o Vasco, né, ficou sem o Ryan, expulso, ele entra também no decorrer da partida. Então olha só, olha o nível dos jogos, sabe? Não foi em qualquer jogo que ele matou e não presta. Não, eu acho que o Diniz tem que tentar, né, claro, o jogador tem que querer mais potencializar esse ativo aqui do Vasco, para ajudar, né, dentro de campo e futuramente, né, vender o atleta e botar um papel colorido no bolso, que faz parte, né, família? Vamos aguardar então aí o Diniz, né, dando as oportunidades para o Leandrinho. Família, seguindo, eu gostaria de destacar essa matéria aqui do GE sobre o Ryan. Inclusive, a gente falou sobre isso também no vídeo de mais cedo, né? O Ryan, que está muito satisfeito com essa renovação, com o papel colorido, então ele não tem pressa de sair do Vasco nesse momento. Mas está aqui, ó. Ryan pode ser vendido nesta janela. Apesar da renovação e do valor alto da multa, a diretoria do Vasco sabe que será difícil segurar o atacante por uma temporada completa. O GE apurou que a diretoria vê a permanência do atleta até pelo menos o próximo semestre, como o cenário mais provável. Aí segue aqui. Ryan pode ser vendido nesta janela. Pelo lado do staff do jogador, o cenário é de avaliação do mercado para criar o melhor projeto esportivo para Ryan. O clube e o staff acreditam que há potencial para uma valorização ainda maior ao longo desta temporada. Então, assim, essa visão aqui do GE, essa apuração do GE, vai de encontro com a situação do Ryan, né? Segundo a ESPN, dizendo que ele tá tranquilo, não tem pressa de sair. Bate perfeitamente na família, que é basicamente isso aí. O jogador, o staff, né, do atleta, a gente já ouviu isso algumas vezes, que não tem papo de, quebra o galho aqui, diminui o valor aqui. Não, eu acho que o entendimento é exatamente esse. Vai pagar? Vai botar o papel na mesa? Opa, aí a gente tem um entendimento que vocês querem o Ryan, e tem um projeto pro Ryan. Agora, se ficar aqui, se bater metas e tudo mais, e não sei o que, aí, sabe, pode acontecer o que acontece aí com alguns atletas de bater e voltar, né, família? E eu falei sobre isso. Eu acho que mesmo com o Ryan, né, tranquilo, com essa valorização que o Vasco deu, eu acho difícil o Vasco conseguir segurar ele, né, o ano inteiro. Porque é exatamente isso, família. É uma proposta, vai pintar uma proposta na próxima janela interessante pro Vasco, e aí dependendo do clube, o Ryan, poxa, não tenho nada para, né, vamos lá. E aí a coisa vai acontecer. Mas vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o Ryan, vamos aproveitar até, né, família, pintar essa proposta que vai acontecer, porque o Ryan é muito bom jogador, tem as características do futebol europeu, na minha visão, assim, principalmente da Premier League, jogando como centroavante, então vai acontecer. O Ryan vai ser vendido,
mas, né, que bom que isso está acontecendo também, né, família? Porque, assim, o staff do jogador não vai pressionar, o Ryan tá tranquilão, o Vasco também não tá com essa pressa de vender e vender mal, então tem tudo, né, tá tudo acontecendo para que o Ryan possa ser vendido e ajudar muito o nosso Vascão, né, família? Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre mercado da bola, família, eu só queria destacar, não tem nada a ver com o Vasco, mas, né, não sei se vocês viram, que o Atlético Mineiro acertou com o Alan Minta, né, aquele jogador que foi muito especulado, muito cogitado, né, aqui no Vasco, né, na última janela de 2025. Então a gente vai poder observar aí se de fato é um bom jogador, né, esse atacante aqui equatoriano, que na verdade, assim, eu não vou nem reclamar, não dá nem pra reclamar, né, família, porque o Vasco acertou, né, com o Andrés Gomes, né, provavelmente se acertasse aqui com o Minda, dificilmente acertaria com o Andrés Gomes. E o Andrés Gomes caiu como uma luva, podemos dizer assim, no nosso Vasco, mas a gente vai poder observar esse jogador de perto aqui no Atlético Mineiro. Antes de falar da informação que a gente tem aqui sobre o Brenner, deixa eu passar esse corte aqui da ESPN para vocês. Me disseram também é que o Fernando Diniz continua insistindo muito pelo Brenner. Aliás, é uma informação que o André Hernan e você, Felipe, a gente tem falado bastante aí nos últimos dias. Tentei uma atualização sobre isso. Por enquanto não tem grandes evoluções, enfim, contratuais ou na negociação. O que eu tenho aqui é uma insistência muito grande por parte do Fernando Diniz. Tem cobrado muito o Admar e muito o Pedrinho para que esse negócio vá para frente. O Brenner quer também voltar ao Brasil e vê, claro, no Fernando Diniz essa porta interessante. Trabalharam juntos no São Paulo. Tá aí. Família, a gente tem aqui essa informação do Valentim Furlan em relação ao Brenner. Eu acho que ele é lá da UOL, cara, Sports. Tá aí, ó. Fernando Diniz ligou para Brenner na segunda-feira para oferecer o projeto do Vasco da Gama. Inclusive, o atacante está interessado na ideia, mas o empecilho na negociação está no convencimento da Udinese. Então, segundo aí o jornalista da ESPN, o Diniz quer muito contar com esse jogador, e eu entendo, né, entendo que é verdade, que é uma realidade, porque o Diniz, né, conseguiu tirar muita coisa do Brenner lá no São Paulo. E é aquilo, família, é um jogador que tem talento, é bom jogador, não é muda o Vasco de... Não é isso, não é esse reforço, não é esse tipo de reforço. Mas eu acho que é um jogador interessante para você ter no elenco, traz uma dinâmica diferente aí para você ter como opção durante a temporada. Família, é um jogador que o Diniz, né, conhece. E aí, família, para finalizar a nossa resenha em relação ao mercado da bola, tá aqui também informação do Valentim em relação ao John Solis. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O Cruz Maltino busca um empréstimo, porém o time espanhol quer negociá-lo em definitivo e pede 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões. Bahia e São Paulo também possuem interesse no colombiano de 21 anos, né? Volante, família, é isso aí. O Vasco consultou a situação do John Solis. Assim, o Girona pertence ao Grupo City, né? E o Bahia também. Se não acontecer de ninguém pintar com esse papel aqui de 37 milhões, de repente ele vai aparecer no Bahia, né, família vascaína? Porque eu acho que o modelo que o Vasco busca de empréstimo com opção de compra, de repente não é interessante para eles, né? E aí isso vai acabar acontecendo. Eu não conheço o jogador, depois vou assistir aqui alguns vídeos. Assim, sem conhecer o atleta, imagino que é um segundo volante, né? Um 8. Porque o Vasco precisa de um jogador com mais saúde, mais um jogador com saúde nesse setor de meio campo. Família, Thiago Mendes foi muito bem contra o Fluminense, contra o Corinthians. Na minha visão, chamou muito mais a responsabilidade do que o Felipe Coutinho, mas assim, ou você busca um 10 com mais mobilidade, ou você busca um 8 com mais mobilidade. Os dois, claro que eles podem jogar juntos, e mostraram isso nas partidas contra o Fluminense e Corinthians, mas no mundo ideal, o Vasco precisa ter mais saúde nesse setor de meio campo. Ainda mais com o modelo de jogo do Fernando Diniz, que em vários momentos, né, deixa a zaga exposta ali. Então precisa ter mais saúde. Vai subir a marcação, vai pressionar, e você sabe que ele sobe um volante. Então que esse volante tenha mais suco, mais tesão, mais tadala para ajudar nessa pressão e não ter tanta facilidade para essa bola longa. Então o Vasco precisa, ainda mais um volante também para encostar na área, para ser esse elemento surpresa. Então assim, não conheço o atleta, né? Tem 21 anos, família. Não conheço. Mas vou apostar que é um segundo volante. E aí, família, deixa eu finalizar aqui essa resenha. Bem rápido, tá? Eu queria destacar com vocês isso aqui, né? Cara, a gente ouviu tanta coisa durante o confronto contra o Botafogo,
na Copa do Brasil, ao ponto de ter um influenciador, que é grande, tá? Que é grande. E ele, assim, fala muito bem e tudo mais. E eu sei que a resenha, a zoação, né, faz parte. Eu gosto disso, mas, cara, tem coisas que você tem que dar uma controlada na hora de falar. Porque ele chegou a dizer que a marca Botafogo, ela é maior que a marca Vasco. E isso é impossível. Irmão, o Vasco pode ficar a vida inteira sem ganhar nada, que isso nunca vai acontecer. Nunca, porque o Botafogo, né, com todo respeito, é um clube irrelevante. É um clube que não tem carisma. E assim, os jogadores que conquistaram nesse clube se colocam nessa situação que eles querem sair do Botafogo. Isso é constrangedor, gente. Isso nunca vai acontecer com o Vasco. Nunca vai acontecer. Se colocar numa situação dessa, nunca vai acontecer. Nunca. Olha só, o Marlon Freitas acertou com o Palmeiras e tá aí. O Savarino pode acertar com um rival aqui direto, que é o Flucê. Que é isso, cara? Gente, você não fala do Vasco, não. Pelo amor de Deus, cara. Olha a situação de vocês. Isso é constrangedor. Perder 2 jogadores com uma boa idade, jogadores que, né, são titulares do seu time, e assim para rivais. Ah, não, isso não é normal. E aí entra a questão da SAF, tá? Entra a questão da SAF. Porque eu sei que a SAF é um negócio. Pô, o Thiago tá falando isso, mas futuramente, se o Lamar, tudo der certo, comprar o Vasco, isso pode acontecer com vocês. Porque é dinheiro, né? O cara não tá ligado em jogador, ídolo, o que ele representa para o clube. Só que, então, é bom o cara ter esse entendimento. Eu sei que ele tem lá uma ligação com o pai, todo esse conhecimento, né, adquirido ali pela Leila no Palmeiras, que, claro, não é SAF, né, é associativo, então você muda um pouco o conceito, muda muito o conceito, na minha opinião, mas que, cara, dá para administrar o clube, e eu tenho certeza disso, não é possível. Não é possível que vender jogadores importantes aqui para rivais é o mundo ideal. Não é, ai, tu vai colocar esse dinheiro que é para pagar dívida? O Botafogo tá devendo muita gente aí, né? Mas isso aqui não pode acontecer. Espero que, né, o Pedrinho, junto com o Lamáquia, tenha essa noção, né, da realidade. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. A gente viu aí, né, um rumor, a gente não sabe se é verdade, que o Textor ia comprar o Ryan um tempo atrás, e o Pedrinho colocou essa condição, né? Era o papo. Não, jogar no Botafogo ele não pode. Não pode jogar no Botafogo, vai jogar no Lyon, vai jogar nos seus clubes de lá fora. Aqui no Botafogo não pode. Parece que era uma condição, né, para vender o Ryan aí para o John Textor. Ainda bem que isso não aconteceu, o Diniz chegou e o Ryan hoje é uma realidade no Vasco. Mas assim, cara, a gente ouviu tanta coisa deles para isso aqui acontecer. Não é isso. Nada que venha do Botafogo, dos torcedores do Botafogo me incomoda, sinceramente falando, mas mostra a irrelevância de vocês. E a SAF, e o dono da SAF de vocês mostra, né? Mostra aí nesse comportamento aqui de vender jogadores importantes para rivais. Meu Deus do céu. Nossa, constrangedor. Né? A gente ouve tanta brincadeira daqueles botafoguenses lá da resenha mais ou menos. Nossa, que isso, cara. Cara, comédia isso aqui. E assim, cara, vocês são tão irrelevantes na situação dos jogadores de vocês, cara. Os jogadores de vocês se sujeitarem a isso. Cara, cadê? Cadê o amor de vocês aí? O que tá acontecendo? Ah, não. Irrelevante. Irrelevante. Fui.